Estamos estudando o livro Pensamento e Vida. Já fizemos vários temas, todos eles relevantes para a nossa jornada aqui na Terra. E hoje nós vamos conversar sobre um outro que tem uma conotação moral, que tem a ver muito com o nosso amadurecimento espiritual e que nos permite algumas reflexões. O tema de hoje é dever. Já de pronto, nós vamos dizer que se trata de uma atitude moral muito difícil. Tem a ver com nós cumprirmos com as nossas obrigações morais aqui na Terra. Não só com as nossas obrigações profissionais, sociais, mas especialmente com as nossas obrigações morais. E como não somos ainda espíritos de grande elevação espiritual, nos encontramos entre aqueles ainda inferiores, carregando sombra, tendo luz também, mas ainda trazendo um passado de enganos, fragilidades emocionais, traumas, vícios. Nós nos sentimos muitas vezes com grande dificuldade para cumprirmos fielmente com o nosso dever. Mas, no entanto, não é por isso que não devemos nos esforçar, entender e nos esforçarmos para cada vez mais cumprirmos a tarefa que nos compete cumprir. Claro que se nós não conseguirmos, teremos outras oportunidades, outros momentos para o reajuste. Este capítulo, ele está complementando, vamos dizer assim, uma mensagem muito interessante, muito a propósito, que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo chamado Sede Perfeitos. Vejamos aí a chamada, né? Sede logo vós perfeitos como vosso Pai é. E a mensagem é o dever do Espírito Lázaro. Quando Jesus nos convoca, nos convida a ser logo perfeito como Deus, não quer dizer que nós seríamos capazes de ser perfeitos como Deus, porque Deus tem a perfeição absoluta. Em relação a nós, alcançaremos uma purificação, né? Seremos espíritos puros. Embora se fale em perfeição relativa, é uma certa incoerência, porque perfeição ou é perfeito ou não é perfeito. Mas é uma forma de nós nos expressarmos, né? O espírito puro seria aquele que teria adquirido aí essa perfeição relativa, a sua elevação, a sua purificação. Vejamos então as lições que o Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos ofereceu. O dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina, para o desenvolvimento das nossas faculdades. Então, Deus, o Senhor da vida, Criador de todas as coisas, a inteligência suprema, governa o universo, todas as coisas, todos os espíritos, por leis imutáveis, leis eternas, que não podem ser violadas, são inexoráveis, né? Inderrogáveis. Qualquer palavra que nós queiramos usar para dizer que ninguém foge à lei. É apenas um engano, uma ilusão da nossa parte imaginarmos que estamos infringindo a lei de alguma maneira, embora didaticamente a gente fale isso. Ele não cumpriu a lei, ele infringiu a lei. Porque todo o sistema legal divino, as leis naturais e leis morais, já prevê todas as possibilidades
de reajuste dos nossos enganos, das nossas escolhas que fazemos aqui na nossa vida. Então, o dever tem a ver exatamente com o cumprimento das leis divinas, né? Princípios estabelecidos, regras morais. O sentido aqui tem a ver com as regras morais. Embora o descumprimento das leis sociais, das leis profissionais, das normas profissionais, também tenham repercussões morais. Um profissional negligente, que não cumpre corretamente o seu trabalho, no fundo, ele também está deixando de cumprir o seu dever moral, porque a sua conduta vai prejudicar alguém, causar um dano, um sofrimento para terceiros. Então, tenhamos em mente aí que o dever tem a ver com isso, com o cumprimento das leis divinas. Para viver em segurança, ninguém desprezará a disciplina. Obedecem às partículas elementares no mundo atômico. Obedece à constelação da glória da imensidade. Então, quando nós olhamos a natureza, na qual nós devemos nos espelhar muitas vezes para a nossa vida, vamos perceber que tudo obedece a uma lei específica, a uma ordem, a uma disciplina. Porque imaginemos que nesse turbilhão de partículas, de sóis, de planetas, constelações, galáxias que estão rodando por aí, imaginem se essas partículas materiais, essas formas materiais, não estivessem sujeitas a uma disciplina, a uma ordem. Haveria simplesmente o caos. E mesmo quando nós imaginamos o caos na natureza, não há o caos no sentido da desordem, é apenas aparente, porque por trás de uma desorganização, na verdade, está uma ação espiritual, podemos dizer uma ação divina, para um reajustamento da ordem que o universo pede. Tudo está em perfeita consonância. O Edson estudou aqui conosco as leis morais, dentre elas a lei de conservação e a lei de destruição. Está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo das leis morais. A destruição também faz parte do processo de renovação. E se nós nos espelhamos na natureza, se a natureza tem disciplina, tem ordem a cumprir, por que nós fugiríamos dessa disciplina, dessa ordem? Então, para nós podermos viver em sociedade, na natureza, no universo, para nós podermos ter uma relação conosco mesmo, porque na nossa intimidade também somos um mini universo, né, com milhares de partículas, milhões, bilhões de partículas, que são, na verdade, princípios inteligentes sob os quais, com os quais nós nos relacionamos. Se não houvesse disciplina, né, o que aconteceria conosco? Nós permaneceríamos desgarrados dessa ordem, aplicaríamos em nós um processo de sofrimento para nós podermos nos reajustar. É o que nós chamamos de doença, né? Quando nós não nos harmonizamos com a vida, nós entramos no processo de doença, que nada mais é do que um mecanismo de reajustamento, de reorganização das nossas forças físicas e espirituais também. O dever pode ser simbolizado como sendo a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade para a sustentação da ordem, da evolução e sua obra divina, no encalço de nosso próprio aperfeiçoamento. Ou seja, o cumprimento do dever
é necessário ao nosso processo de elevação, de evolução. Porque o que é o dever que nós falamos? O dever é o cumprimento da lei. E só cumprindo a lei nós vamos alcançar o nosso aperfeiçoamento. Então, cada um de nós, onde nós nos encontramos, temos a parcela do nosso dever. Temos o dever para conosco, temos o dever para com a nossa família, temos o dever para com o próximo em geral, para com a sociedade, para com a própria natureza. Então, na faixa da nossa ação, onde nós nos encontramos, com quem nós nos encontramos, há um dever a cumprir. Por exemplo, na imagem que apresentamos, o pai tem um dever para com os seus filhos, a mãe com seus filhos, os filhos com seus pais, e assim por diante. Cada consciência que alcançou a razão será interpretada, assim, a conta de raio da esfera da vida, evoluindo da superfície para o centro, competindo-lhe a obrigação de respeitar e promover, facilitar e nutrir o bem comum, atitude espontânea que lhe valerá o auxílio natural de todos os que lhe recolhem a simpatia e a cooperação. Então, na medida do despertar da nossa consciência, o nosso dever vai também se ampliando, quer dizer, o raio de ação do nosso dever, a nossa consciência vai se ampliando. Então, os animais têm uma responsabilidade na natureza que lhe propõe o instinto e uma inteligência limitada, mas não tem responsabilidade porque ainda não tem a consciência desperta para si mesmo e para a vida. Os espíritos primitivos também têm um dever, né, mais restrito, mas na medida do desenvolvimento, do despertar da nossa consciência, quer dizer, quanto mais nós evoluímos espiritual, moralmente, mais a nossa consciência tem um sentido de dever, mais é cobrado de nós. Então, compete-nos a obrigação de respeitar e promover, facilitar e nutrir o bem comum. E na medida que nós cumprimos a lei, o bem comum, quanto mais nós servimos, quanto mais nós ajudarmos, quanto mais nós somos responsáveis, essa atitude nossa, essa conduta nossa, em favor do próximo, começa a reverter também em nosso próprio benefício. Olha lá, recolhem a simpatia e a cooperação. Então, na medida em que nós fazemos o bem ao próximo, nós também recolhemos o próximo por nossa vez, em relação a todos aqueles que nós ajudamos. Há uma interação. Então, o dever, ele é não só uma obrigação, mas é um bem que fazemos para nós mesmos. Todo um processo que começa a partir do momento em que nós exteriorizamos ao próximo o bem. Fazemos ações, caridade, o bem para o próximo. Caridade é o bem para o próximo. E aí, essa atitude que é exterior, começa com o tempo se introjetar, começa a ser algo muito natural dentro de nós. Então, quando às vezes nós cumprimos o nosso dever por obrigação ou por imposição social, a partir de certo momento da nossa consciência mais elevada, ela vai ser muito natural. Nós vamos sentir até uma certa alegria, um bem-estar, uma honra cumprir o dever que nos compete. Não vai ser absolutamente qualquer peso. Cada espírito plasma os reflexos de si mesmo, por onde passa, abrindo-se aos reflexos das mentes mais elevadas, que o impulsionam à contemplação
de mais vastos horizontes do progresso e a adequada assimilação de mais alto dos valores da vida. Então, da mesma maneira que nós estamos projetando os nossos reflexos no próximo, e que se beneficiam daquilo que nós pensamos, falamos e fazemos, né? Assim também nós nos colocamos numa condição, uma abertura para recebermos os reflexos da espiritualidade. A quem muito foi dado, mas também será dado, embora muitas vezes também é pedido, né? Cada vez, quanto mais nós evoluímos, mais nós nos aproximamos das esferas elevadas, mais nós nos aproximamos de Deus. Quanto mais o bem nós praticarmos, mais simpatia nós atraímos do próximo e também das esferas elevadas. Imaginemos aí, quando nós fazemos o bem para o meu próximo, quantos espíritos ligados a ele, ligados a nós, estarão se alegrando com isso, festejando o bem que nós praticamos e que se converte também em gratidão. Fazemos o bem e recebemos a gratidão. Muitas vezes não recebemos a gratidão daquele a quem nós fizemos o bem, mas a espiritualidade superior, da própria natureza, do universo, de Deus, enfim. Porque todo o bem que fazemos é bem que retorna também a nós próprios. Então, o convite para o cumprimento do dever deve ser interpretado como algo positivo para nós, não como uma imposição da lei. Aliás, se nós formos pensar direitinho, as leis humanas, como também as leis divinas, elas não são impositivas, elas não são proibitivas, significando o seguinte, que tudo nos é possível, tudo nos é permitido, disse Paulo, mas nem tudo nos convém. Ou seja, eu preciso saber que se eu tenho livre-arbítrio para fazer muitas coisas, mas tem consequências, é lei de causa e efeito. Então, quando se fala sobre o dever, nós vamos perceber, até nas literaturas em geral sobre o dever, que ninguém vai estar colocando o dedo na nossa ferida, nos julgando. É a própria consciência que desperta para o dever. E aí o juiz é o juiz interno, a própria consciência, nos dizendo assim, você fez isso e não devia. Você fez aquilo e não devia. Ainda que, por enquanto, a nossa consciência não tenha todo o saber, ou ainda ela não esteja despertada para o certo e para o errado, chegará o dia, sim, em que, com a consciência mais avançada, por diversas experiências, eu vou retornar à lembrança e vou dizer, puxa, o que eu fiz lá estava errado, e me convém agora, me compete agora, procurar aquele a quem eu feri e pedir desculpas, me reconciliar. E aqui eu estou lembrando do André Luiz, lá no livro Nosso Lar mesmo, quando ele se encontra na espiritualidade, se reencontra na espiritualidade com aquele homem que era o devedor do seu pai. E que o pai não perdoou a dívida e que ele foi à falência. Naquela época, quando André Luiz estava aqui reencarnado, aquilo era o certo para ele. Tinha realmente que cobrar o crédito, executar. Mas agora, na espiritualidade, com outra consciência, ele se envergonhou daquela atitude, que, vejamos, não foi uma atitude violenta, agressiva, não matou ninguém. Ele simplesmente concordou com o genitor que devia executar aquele amigo, inclusive, né, que lhe devia uma quantia. Mas por quê? Porque ele amadureceu, ele evoluiu. E não foi preciso ninguém
não havia ali ao lado dele nenhuma autoridade espiritual para dizer, olha, tá vendo, isso aqui é aquele a quem você prejudicou com seus pensamentos. Não, ele próprio já estava maduro para reconhecer que fez algo que não devia fazer. Pela execução do dever, região moral de serviço em que somos constantemente alertados pela consciência, exteriorizamos a nossa melhor parte, recolhendo a melhor parte dos outros. É servir, semear e colher. Então, quando eu me preocupo em cumprir o meu dever, onde eu sou colocado moralmente para a execução do dever, ali eu devo colocar a minha melhor parte, o meu melhor esforço, a minha maior dedicação, a minha disciplina, o meu cuidado, fazer o bem que eu tenho que fazer da maneira mais completa possível, para que alguém não venha sofrer, muitas vezes, pela minha omissão, pela minha negligência. Por isso que é importante nós estudarmos, nós aprendermos, entendermos a vida, a lei, o bem e o mal, e nos esforçarmos cada vez mais para adquirirmos o hábito da caridade, o hábito do bem, para a gente não fazer as coisas pela metade, mas fazer plenamente. Claro que tudo isso faz parte de um processo lento, muito lento, de várias reencarnações, até nós alcançarmos essa condição. A imagem aqui mostra um filho cuidando do seu pai. Mas quantos filhos abandonam seus pais? Quantos filhos matam os seus pais? Porque ainda não estiveram despertados a consciência para o dever. E na medida em que nós vamos espraiando o bem, cumprindo o nosso dever, é da lei, é da vida, que nós recebamos a colheita, os frutos da nossa semeadura. Muitas vezes, isso não acontece aqui. As bem-aventuranças propostas por Jesus não serão todas colhidas aqui na Terra. Muitas podem, sim. Nós não podemos interpretar as alegrias prometidas por Jesus apenas para o mundo espiritual, para a vida futura. Claro que a bem-aventurança definitiva será no futuro. Mas, por enquanto, no cumprimento do nosso dever, podemos sim, e muitas vezes experimentamos, a alegria pelo bem que nós fazemos. Quando nós ajudamos e percebemos que a nossa ajuda promoveu um bem-estar, uma serenidade, uma tranquilidade para alguém, nós ficamos felizes. E isso já é uma bem-aventurança. Podemos, portanto, ser felizes ou termos momentos de felicidade aqui na Terra. E quanto mais nós fizermos, a probabilidade de termos mais momentos felizes aqui na Terra é muito maior. Muitas vezes, criamos perturbações nas atividades que o Senhor nos confia, e não apenas desconjuntamos a nossa existência, como também colocamos em desordem muitas existências alheias, desajustando outras muitas peças na máquina do destino, exatamente pela falta de consciência do dever, da responsabilidade, do esforço, da disciplina, que são as nossas dificuldades. Não somos pleno, como nós dissemos. E por que não somos pleno? Porque muitas vezes não temos a vontade ou não nos esforçamos para agir no bem, e para agir bem,
nós acabamos, ao deixar de cumprir o nosso dever, provocando um desarranjo momentâneo na situação ao redor de nós, no nosso dever. Há um relato de um espírito no mundo, para André Luiz, de que um espírito deveria reencarnar e cuidar de 6 outros irmãos. E esse dever dele seria uma forma também de conter os seus abusos, os seus desvios. Ele viria, a mãe iria desencarnar ainda jovem, deixando os vários filhos, e o mais velho deveria cuidar dos mais novos. E, no entanto, ele fugiu ao seu dever, deixando os filhos, os irmãos, numa situação bastante de sofrimento. Então, acontece corriqueiramente no nosso dia a dia, nas nossas reencarnações. Né? Reencarnamos com um compromisso, com um dever a cumprir, e, pelas nossas fragilidades, acabamos fugindo ao dever ou não o cumprindo corretamente. Mas a vida vai nos oferecer um outro momento, só que muitas vezes em condições mais difíceis, agravados com juros e correção monetária. Surge, então, para nós o inexorável constrangimento, a luta maior, que podemos nomear como sendo o dever regeneração, pelo qual somos compelidos a produzir reflexos inteiramente renovadores de nossa individualidade, à frente daqueles que se fizeram credores das nossas cotas de sacrifício. Então, na medida que nós descumprimos o nosso dever, geramos mais dificuldades, mais problemas, comprometemos a nossa situação, causamos dano, prejuízo ao nosso próximo, muitas vezes vinculados a nós de outras reencarnações, somos obrigados, olha lá, constrangidos, inevitavelmente, a uma luta maior, que pode ser nesta vida, ou pode ser em outras reencarnações, para podermos, primeiramente, reajustando a nossa intimidade, mudando a chave do mal para o bem, da desordem para a disciplina interior, e aí então procurarmos reajustar perante aqueles a quem nós fizemos o mal, né? À frente daqueles que se fizeram credores nas nossas cotas de sacrifício. Então, a todo aquele a quem nós fazemos o mal, nós permanecemos na condição de devedores e eles de credores, aguardando a nossa vontade de nos reconciliarmos e de repararmos os nossos enganos fazendo o bem, que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Não há como nós fugirmos desse compromisso com a nossa própria consciência. É dessa maneira que recebemos, por imposição das circunstâncias, a esposa incompreensiva, o esposo atrabiliário, o filho doente, o chefe agressivo, o subalterno infeliz, a moléstia pertinaz ou a tarefa compulsória, a benefício dos outros, como gleba espiritual para o esforço intensivo na recuperação de nós mesmos. Quase sempre nós mesmos, no plano espiritual, tendo uma percepção diferente daquilo que nós fizemos e do mal que nós causamos, pedimos a oportunidade, uma nova reencarnação, em meio àqueles a quem nós magoamos e ferimos e derrubamos, para esse reajustamento. Então, ou reencarnamos num grupo familiar, ou no meio do qual nós não podemos nos desvincular. Muitas vezes nós estamos num serviço com esse chefe agressivo e do qual nós não conseguimos escapar, porque eu não posso pedir a conta. Imaginemos aí um concurso público. Eu sou aprovado no concurso e vou cair numa sessão em que o chefe é um exigente cobrador. E eu vou ficar ali 30 anos vivendo esse clima
porque não posso pedir a conta. E muitas vezes, esse chefe é exatamente um cobrador do passado. Então, essas situações intrincadas, das quais nós não conseguimos nos desvincular, é exatamente para que nós possamos exercitar um novo dever para o bem, com mais compreensão, com mais tolerância, com mais dedicação, com mais serviço, enfim, com mais amor. Porque na medida que nós conseguimos transformar os nossos sentimentos, conquistar o coração do outro, ter mais compreensão, eu estou ganhando com isso. E eu estou nesse trabalho da minha recuperação moral. Então, esse ambiente de trabalho, esse meio em que nós nos encontramos, para o reajuste, é essa gleba espiritual na qual eu tenho que me esforçar para dar certo. Por esse motivo, de nada vale desertar, abandonar, fugir das nossas duras obrigações, por força dos acontecimentos naturais do caminho, de vez que na intimidade da consciência, ainda mesmo que a apreciação alheia nos liberte desse ou daquele imposto de devotamento e renúncia, ordena a razão estejamos de sentinela na obra de paciência e de tolerância, de humildade e de amor, que fomos chamados intimamente a atender. Ou seja, é preciso fazer todo o esforço possível, todo o trabalho de paciência, de tolerância, de humildade, de amor possível para nós, no limite das nossas forças. Porque isso vai ser positivo para nós e nós vamos ganhar e vamos nos enriquecer espiritualmente. Porque se eu fujo, se eu abandono, podendo continuar, ou mesmo quando eu ainda não tenho todas as forças, a dívida permanece. O reajuste continua necessário. E mais cedo ou mais tarde, talvez quando eu estiver mais fortalecido, serei convidado novamente a esse reajustamento. Então, esse convite para nós permanecermos na luta, nos esforçarmos ao máximo, quanto possível, é muito importante e bom para nós. Hoje em dia, muito infelizmente, nós estamos muito fragilizados diante dos problemas, das dificuldades, dos conflitos. Há uma tendência a fugirmos diante de qualquer dificuldade. Hoje se comenta muito sobre a geração mimimi, né? Ou nem. Então, nós, como sociedade, estamos criando os nossos filhos com tudo, dando tudo, e não deixando que eles enfrentem as contrariedades, de tal maneira que eles saem para trabalhar ou saem para a vida, e logo estão mudando de serviço, logo estão se afastando de relacionamentos, porque qualquer coisinha, qualquer contrariedade é motivo de discórdia, é motivo de abandono, de não suportação. Precisamos fortalecer o espírito com os instrumentos que o Evangelho nos oferece. Sem isso, não obstante a aparência legal de nosso afastamento da luta, somos invencivelmente onerados por ocultas sensações de desgosto ante as nossas próprias fraquezas, que, começando por ligeiras irritações e pequeninos desalentos, acabam matriculando-nos o espírito nos institutos da enfermidade ou na vala da frustração. Por isso é preciso o nosso cuidado diante das situações adversas do meio contrário onde nós estamos vivendo, por causa dos mecanismos mesmos do trabalho, ou das relações afetivas, ou antipáticas, nós precisamos nos proteger, nos vigiar, porque tudo começa
nas pequenas coisas e vão crescendo. Né? Ligeiras irritações e pequeninos desalentos. Uma palavra que nós não gostamos, uma ordem não aceita, a falta de uma atenção, de um carinho, aquilo começa lá minando a nossa intimidade, as nossas forças. E se nós deixarmos que essa praga cresça em nós, esse joio cresça em nós, haverá muita dificuldade para nós no enfrentamento. E aí acabamos nos perturbando, abandonamos o nosso dever, caímos na doença física ou nas frustrações psicológicas, emocionais, gerando para nós sofrimentos agora e sofrimentos que podem se prolongar no tempo, no espaço, sem que nós possamos prever onde e quando. Daí, esse chamamento, esse alerta de Emmanuel para nós, de Lázaro em O Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós possamos nos esforçar para sermos quanto mais perfeitos, mais esforçados, mais educados, mais disciplinados possível, na certeza de que tudo isso será bom para nós e contribuirá para o bem, a paz, a harmonia do nosso próximo e da sociedade também. É assim que nós encerramos o estudo da noite e nos colocamos abertos aí para os complementos e eventuais perguntas. Donizete, deixa eu ver se eu vou saber perguntar para você. Pode ser, acho que vai ser duas perguntas em uma. Esse dever, ele tem que ser do coração e não uma obrigação, correto? De preferência. Tá. Eu não sei quem é que disse assim, não sei se foi Emmanuel ou se foi Joana, a disciplina precede a espontaneidade. Então, muitas vezes, nós fazemos por obrigação. Com o tempo, passa a ser natural. Então, de preferência, que nós já tivéssemos a consciência do dever. Mas, como é aprendizado, muitas vezes nós começamos com a imposição, com a disciplina, para depois chegarmos na espontaneidade. Tá. E mais uma pergunta, por exemplo, se eu deixar de cumprir um dever desse daí, tá? Isso atrasa na minha evolução ou eu deixo de evoluir, alguma coisa nesse sentido ou não? Quando nós não cumprimos o nosso dever, estamos falhando na prática do bem. Como é o bem que promove o nosso progresso, nós vamos retardando o nosso processo evolutivo. Então, todo o bem que eu faço é ganho espiritual, é ganho intelectual, é evolução. Se eu não cumpro o bem, que é não cumprir o dever, eu estou retardando, sim. Me demorando no crescimento espiritual. Ok, muito obrigado, Donizete. Eu que agradeço. Donizete, Pois não, Nestor. você falou sobre a questão desse chefe exigente, esse chefe que você vai ter que aguentar ele durante 30 anos, né, naquela sessão, esse negócio todo. E se a pessoa, mas, pô, chega um certo momento, ela pede a transferência para um outro local? O importante, Nestor, é o sentimento. Você está ali 30 anos, 20 anos, e não conseguiu acalmar o seu coração, ter compreensão, ter empatia para com aquele chefe, é provável que você não cumpriu o seu dever. Você não aprendeu nada com aquele tempo. Eu posso mudar de emprego? Posso mudar de sessão? Posso.
É igual à questão do divórcio. Nem o Evangelho, nem a doutrina são contra o divórcio. Mas qual é a explicação? O divórcio, a separação, o afastamento, em qualquer situação, não estou falando só de casamento, né? É o mal necessário. É para evitar o mal maior. Quer dizer, ao invés de eu matar o meu chefe, sair no soco com ele, é melhor eu mudar de sessão. Mas se eu estou ali, qual que é a proposta? É de eu tentar me entender com aquele chefe. Se não for possível uma reciprocidade, ou seja, ele ter uma simpatia por mim, o meu dever é desenvolver o perdão, a compreensão, a tolerância, o serviço no bem. Tá certo. Obrigado. Pois não, Edson, pode falar. Tem algumas situações na vida que o dever, assim, pelo amor à humanidade, não dever, o amor à humanidade suplanta um dever. Por exemplo, na Segunda Guerra brasileiro... Está cortando o seu som, poderia repetir? Ah, tá. Acho que é a internet. Eu falo que algumas vezes a pessoa tem um dever a cumprir, mas a situação leva ela a descumprir um dever, correndo todos os riscos em benefício de uma causa maior. Na Segunda Guerra Mundial, tanto o embaixador brasileiro quanto o embaixador japonês, mesmo sendo proibidos de dar vistos aos judeus na Alemanha, eles continuaram dando. E no caso do embaixador brasileiro, ele não sofreu assim ele estava proibido, mas não sofreu uma represália muito grande. O embaixador japonês foi tirado do cargo, a família dele foi toda prejudicada. Aqui no Japão, quando uma pessoa erra, até naquela época, né, até a família era. Mas eles não pensaram neles, eles queriam que mais judeus fossem salvos dos fornos nazistas, né? Então, isso é muito difícil, porque você sabe que o risco é seu, mas a causa é maior. Então, aí sublima, né? Porque qual o dever dele? Ó? O dever é obedecer o que meu país está mandando fazer. Não era para dar o visto. Mas, se eu não der, quantos mais vão morrer? Então, essas situações só os grandes homens conseguem suplantar, porque a maioria vai pensar neles primeiro. Muito bem, Edson. Vem reforçar aí a abordagem que tanto o Evangelho como o Emmanuel faz do dever, que é o dever moral. Então, eles não estão preocupados com o dever social. Porque o dever moral, ele prepondera sobre o dever profissional e o dever social. Porque as normas sociais, o governo humano, eles são feitos por homens falíveis. Existem normas que são imorais, apenas feitas para atender os anseios de homens. E aí o dever moral sobrepõe a isso aí, e levando, inclusive, a uma certa resistência civil. Então, dá para nós pensarmos, por exemplo, no Mahatma Gandhi. A lei era do apartheid, né? Os negros, os índios, os hindus, não tinham direitos. É uma imoralidade perante Deus, porque todos nós somos iguais. Então, a lei falava, as classes são separadas. É a lei, é um dever humano. Mas o dever moral da vida, da pessoa, do respeito, da fraternidade, da solidariedade deve preponderar.
Então, no exemplo do Edson, o que preponderou foi o dever moral, até o sacrifício do risco da própria vida. Né? Então, é isso que às vezes nós temos que pensar. E ele tem razão, porque às vezes é difícil a gente, entre o medo, o nosso trauma, o risco, até que ponto eu tenho coragem de cumprir um dever moral acima das conjunções humanas, sociais. Obrigado, Anselmo. Obrigado você pela contribuição. Pois não, Eleusa? Na minha espontaneidade, então, só umas palavras que eu gosto muito, desde muito jovem, tudo isso, né? Essa questão do dever e outras leis as leis morais, as leis de Deus, que são tão excepcionais, nos remetem muito à natureza, ao exemplo, né? Então, me veio essas palavras do Khalil Gibran, um poeta, um pensador libanês. Ele dizia assim: ide aos vossos campos e pomares, e lá aprendereis que o prazer da flor é dar o mel à abelha, e que o prazer da abelha é sugar o mel da flor. E para ambas, tanto a abelha como a flor, dar e receber não é uma obrigação, e sim um êxtase. Me veio isso, as palavras do estudo de hoje. Muito bom. Eu queria também, me lembrei agora, que muitas vezes aquele que cumpre o dever é intolerante. E esse é um cuidado que nós precisamos ter. Porque a questão da disciplina e do cumprimento do dever, ele não pode superar o dever do amor, o apego à regra humana, ao rigorismo das coisas. Na justiça, nos tribunais especialmente, nós ouvimos falar, por exemplo, aquele juiz é legalista, significando que leva a lei ao pé da letra, aquilo que está escrito, ao passo que outros pensam na finalidade social da lei. Quando se discutia muito antigamente, no século passado, sobre os filhos chamados ilegítimos, os filhos fora do casamento, que não tinham direito nenhum, os legalistas diziam assim: não, esse filho não tem direito nenhum, porque a lei fala que filhos havidos fora do casamento não têm o direito que têm os filhos reconhecidos no casamento. Mas isso só foi possível de mudar porque outros juízes, atentos à moralidade, ao direito humano, ao direito à vida, começaram a dar um entendimento superior, protegido pela Constituição, de que todos nós somos iguais perante a lei, como também somos iguais perante Deus. Ora, não há diferença para a criança ter sido gerada fora ou dentro do casamento. E passaram, então, a deferir os mesmos direitos, até que a legislação realmente conseguiu consagrar isso de uma forma definitiva. Então, a propósito do cumprimento do dever, nós não podemos ser intransigentes, rígidos, duros, porque a misericórdia, se não andar junto com a justiça, faz da justiça uma injustiça. Misericórdia com justiça é equidade. Então, o amor deve estar presente.
para ajustar todas as situações a fim de que o bem maior possa preponderar.